Vamos falar de um momento específico, mais precisamente às 23h59 do dia 31 de dezembro de 2020. Ora, neste momento, as pessoas pensam que mais um minuto passamos para 2021 e, por magia, o contexto muda, por isso tudo desaparece. As preocupações, as ansiedades, as irritações, não é? As próprias condições financeiras, os empregos, o país, o Serviço Nacional de Saúde. Ora, nada vai mudar. Por isso, o que é que me leva hoje a falar deste momento específico? É porque nós estamos aqui com muitas expectativas temporais. Por isso, em março, quando isto aconteceu, algo inesperado e que ninguém podia prever, não é? Depois isto está a ser gerido por um governo e pela Direção-Geral de Saúde por etapas, não é? Nós ouvimos em abril, maio a dizer que em agosto já havia a vacina e que ia toda a gente de férias, não é? Depois passámos as férias a dizer que venham os imigrantes e venham os turistas que podem vir, que não há problemas, não é? Por isso, não é de admirar que nós hoje, no dia 18 de novembro, estamos numa segunda vaga, não é? Porque realmente o que se está a passar com esta pandemia é que as expectativas estão a ser criadas para isto arrastar-se. É mais fácil gerir isto se for arrastado no tempo do que pararmos a economia um mês e ficarmos todos em casa, não é? Economicamente, até era mais barato pararmos todos um mês, não é? Porque nesse mês nós víamos todos os que tinham os sintomas e todos os que não tinham. E era assim que a pandemia abrandava, porque estavam localizadas as pessoas que poderiam infectar as outras, não é? O Japão fez isto, não é? Os outros países andam a fazer aos bocadinhos, não é? Como o Sistema Nacional de Saúde, pré-Covid, já era caótico, não é? Por muita propaganda que façam, o Covid-19 veio revelar problemas, não é? Ora, então, como não podem ir para lá muitas pessoas, eles vão fazer isto às fases, não é? Vai haver um primeiro confinamento, um segundo confinamento, um terceiro confinamento, um quarto confinamento e andamos assim, não é? Aqui a brincar aos cadáveres, sim, porque todos os dias há cadáveres. Não só dos Covid-19, não é? Como todos os outros, que como o Sistema Nacional de Saúde já estava em crise no pré-Covid, não dá resposta, por isso há pessoas a morrer por cirurgias adiadas, exames que não são feitos, tratamentos que não estão a ser completados, as pessoas não são atendidas, por isso neste momento o que interessa é o Covid, que está, como é lógico, aqui a esconder muita coisa, não é? Há aqui muita negociata que está a ser feita à custa desta pandemia. Para nós, não é, que estamos aqui a aceitar estas expectativas, por isso, a aceitar que em julho já estava tudo resolvido e agora é o final do ano, por isso, vem aí uma vacina. Não é? Por isso nós estamos nesta expectativa, por isso temos esperança. Ora, o que é que vem depois da expectativa e da esperança agorada? A frustração, não é? A desilusão, o termos sido enganados. Por isso, porque é que não pensamos pela nossa cabeça, não é? E vamos ver historicamente o que se passou em outras pandemias, não é? Porque esta é uma das muitas que já houveram. Não é? Nunca houve nenhuma pandemia sem segunda vaga. Por isso, esta segunda vaga era previsível. Os que agora estão admirados estão a mentir. Eles sabiam que ia haver uma segunda vaga. Há pandemias com segundas e terceiras vagas. Não é? Por isso, se nós não resolvemos o nosso problema da educação do povo, que é eu não me quero infectar, mas também não devo infectar o outro, e nada disto se resolve. Não é? Porque estes contextos de expectativas e de informações e contra-informações, por isso hoje diz-se uma coisa e amanhã diz-se o contrário, só cria desconfiança. Por isso é que andam muitas pessoas em negação. Isto não acontece, isto não existe, isto é uma coisa inventada. Vão lá dizer isto às pessoas que morreram de Covid-19, não é? Às famílias delas. Não é? Por isso isto não é inventado, isto é um vírus. Não é? E o vírus está feliz, não é? Porque a nossa desorganização é o benefício dele. Não é? Aqui o que nós temos que ver temos que ver que historicamente, mesmo uma vacina a acontecer, ela não está disponível para toda a gente. Não é? Por isso, nem vai ser gratuita. Isto os governos o que vão fazer, português ou qualquer outro, vão fazer primeiro a vacinação dos grupos de risco, depois por grupos de sectários, por isso por profissões, os enfermeiros, os médicos, os professores, né? E depois todos os outros.
E, no entretanto, aqueles que podem comprar a vacina também a vão tomar. E aqueles que têm cunhas também a vão ter. Isto não é nada diferente de qualquer outra situação que aconteceu no passado. Mas não. Está toda a gente a pensar que em 23h59 do dia 31 de dezembro de 2020, a seguir um minuto há uma vacina mágica que resolve isto e voltamos todos a fazer as mesmas asneiras que fazíamos no passado. Esqueçam lá isso, não é? O nosso futuro não vai ser igual ao passado. Nada vai ser igual. Por isso, isto é uma crise estrutural. Por isso, nós temos que pensar. Ora, como é que nós vamos pensar? Olha, temos que nos adaptar. Se nós não reconhecemos que isto é um problema, nós não nos adaptamos, não é? Para haver mudança, nós temos que reconhecer que é um erro. Por isso, nós podemos ser infectados ou podemos infectar outros. Então, o que é que temos que fazer? Reduzir os contactos, haver distâncias sociais, a máscara usá-la sempre, a higienização a ser cada vez em curtos espaços de tempo. Por isso, prevenção. Enquanto não há algo que resolva. Isto vai demorar muito tempo. Ponham lá o 2021, vai ser o ano todo assim. Nada vai mudar. Por isso, quem vos vender expectativas anteriores tem interesses. Olha, os médicos e os enfermeiros que estão na linha da frente já dizem que isto vai piorar. Porque as pessoas não estão a ver isto como algo perigoso. Estão a ver isto como algo que, e aqui tipicamente português, né, só acontece aos outros. Né? A maioria das pessoas, em todas as situações, acha que só acontece aos outros. A mim não me acontece. Né? Exceto as pessoas que estavam próximas das pessoas que morreram. Né? Essas viram que isto é real. Então essas estão mais preventivas, porque não querem morrer também. Não é? Isto é um vírus mortal. Mas, mesmo aqui no vírus mortal, é em quadros de sintomatologias graves, porque qual é a diferença que há do primeiro confinamento para este segundo confinamento aos bocadinhos? Não é? É que nós já começamos a ver que a maioria das pessoas que está a apanhar o Covid-19 tem sintomatologia ligeira. O Sistema Nacional de Saúde está a dizer para eles terem um isolamento profilático de 10 a 14 dias e estão com Benuron. Não é? Isto é como se fosse uma constipação para estas pessoas, não é? Depois há os que têm os sintomas moderados, são pessoas que já têm outro tipo de problemas, por isso o Covid vem agravar. E há os graves, que já tinham quadros pré-Covid maus, não é? E as pessoas que morreram, prova isso, não é? Que são pessoas que já tinham problemas antes. Há exceções, mas são exceções. A maioria das pessoas, neste momento, já estão a ser recuperadas. Por isso, passámos de um primeiro confinamento em março, de que isto é um vírus mortal, em que era preciso ventiladores para toda a gente, não é? Para agora, estamos a ver que a maioria das pessoas realmente está a ser contaminada, não é? Porque não estão a ser cumpridas as regras de aproximação, de distanciamento, de convivência, não é? De máscara, e as pessoas estão a apanhar sintomas ligeiros. Por isso, o que acontece foi descer o grau de alarme, mas temos que estar preocupados. Por isso, aqui a melhor prevenção é o nosso núcleo familiar. Primeiro, nós estarmos bem, por isso haver a prevenção de usarmos a máscara para não sermos contaminados ou contaminarmos alguém. O nosso núcleo familiar, por isso replicarmos isto nos outros, por isso todos fazemos a mesma coisa, não é? Temos atenção aos nossos idosos, temos atenção às nossas crianças, não é? Porque se todos fizermos isto dentro de nossa casa, a sociedade é feita de muitas casas, então todos fazemos a mesma coisa. Mas não. Há uns que estão preventivos, há uns que estão em negação, há uns que estão na aventura, há os suicidas que querem morrer. Então, isto depois anda tudo aí. Estes focos que aparecem e acontecem, parece que é coincidência. Por isso, nada teve a ver com a política deste governo, que foi: venham os imigrantes passar férias porque não há problemas. Venham os turistas porque Portugal é bom. Não é? Festas do Avante, estejam à vontade, não é? Romarias a Fátima, ora vamos lá. Ondas na Nazaré, muito bem, estejam aí aos magotes, não é? Grande Prémio de Fórmula 1, vamos lá outra vez, não é? Parece que nada disto contribuiu para uma segunda vaga. Por isso isto é uma coincidência. Ora, como os governos, o português e todos os outros, tratam o povo como se fosse um povo não pensante, isto resulta, não é? Porque claro que foi tudo isto que contribuiu para esta segunda vaga. E é tudo isto que estamos a continuar de regras. Não podem sair de casa, exceto
se puderem sair de casa. Por isso, as exceções são tantas que esvazia a regra. Por isso, não há nenhuma regra. Ora, vai haver uma terceira vaga. E no meio disto tudo, há cadáveres a amontoar, não é? De famílias, há empresas a fechar, há desemprego, não é? Isto tudo está a ser feito, o governo está a defender a economia, neste caso os grandes grupos económicos, não é? Aliás, vimos agora este exemplo, não é? Fecha-se ao sábado e ao domingo a partir de 1 hora, mas depois, claro, os hipermercados podiam estar abertos, não é? Teve que vir o primeiro-ministro dizer que afinal tem que estar toda a gente fechado, porque já o próprio Primeiro-Ministro vê que já anda há muitos meses a dizer uma coisa e o seu contrário. Não é? Ora, isto já não resulta. Ainda, e temos a sorte de estarmos em Portugal, não é? Porque em outros países, como nos Estados Unidos, as famílias das pessoas que estão a morrer estão a pôr processos de crimes aos Estados, aos políticos. Mas em Portugal isto não acontece. Não é? As pessoas morrem por azar. Não é? Tiveste Covid, olha, azar teu. Não é? Tinhas uma operação marcada, há Covid, azar teu, tens que morrer. Ora, na prática, isto aqui não é defender a população, é defender as indústrias e o poder económico. Por isso é que isto está a arrastar, não é? Estão a ser feitas negociatas de milhões à custa do Covid-19, não é? Que nós vamos descobrir isto tudo daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, não é? Quando for revelado. E claro, lá vamos nós pagar tudo outra vez, não é? O que é necessário aqui é nós pensarmos pela nossa cabeça, porque os meios de comunicação estão a ser controlados. Não é? Nós estamos a ver que todos os jornalistas que faziam trabalho de investigação estão a ser afastados. Por isso o que se quer é que falem todos a uma voz. As redes sociais estão aqui a haver uma tendência. E o que mais acontece hoje em dia é que todos nós temos um cérebro, mas desde que estamos ligados ali parece que depois passamos a ter um cérebro único. Só pensamos todos a mesma coisa. Não é? Por isso, o que é necessário neste momento é nós pensarmos pela nossa cabeça. Às 23 horas e 59 minutos de dia 31 de dezembro de 2020, mais um minuto, entramos em 2021, nada vai mudar. Então nós temos que nos adaptar, porque senão isto assim leva as pessoas a estarem, claro, em frustração, desilusão, mau sono. Mau sono leva a pessoa a ficarem com menos memória, a cometerem mais erros nos trabalhos, mais irritabilidade, mais discussões, mais conflitos, não é? Por isso é que os estudos dizem que quando há confinamentos com tempos longos, não é? Por exemplo, há muitos conflitos, não é? Até mesmo os divórcios. As pessoas têm que ter atenção que não há uma previsão para isto acabar. Por isso, temos que nos adaptar, mudar comportamentos. Ora, isto é, temos que fazer sacrifícios de não estar com os nossos idosos, não estar com os nossos amigos que nos fazem bem, não andarmos em sítios onde andam muitas pessoas na rua, não é? Não irmos aos restaurantes quando está tudo cheio, não é? Não irmos aos supermercados fazer filas cá fora, não é? Para estarmos todos separados lá dentro, porque isto é anedota, não é? Por isso, lá fora, os supermercados dizem que só podem estar X pessoas para haver distanciamento social entre elas. Mas cá fora está tudo na fila. Ali aos magotes, tudo à espera, não é? Depois vão à Fórmula 1 aos 30 mil, ao Avante aos 20 mil. E isto é coisas que estão provadas que provocam que o contágio aumente. Por isso, como é que nós podemos pensar que uma segunda vaga não ia acontecer? Ora, quem pensou isso agora foi apanhado de surpresa porque não pensou. E claro, mais uma frustração, mais uma desilusão. E nós não sabemos gerir nem desilusões nem frustrações. Por isso, o que é que isso acontece? Faz-nos mal. O contexto psicológico está a agravar. As pessoas estão mais preocupadas. As pessoas estão a dormir pior. As pessoas estão mais lentificadas. Por isso, todos nós sabemos fazer, mas estamos a fazer mais devagar. Cada vez mais nós estamos agressivos, porque nós não estamos com a nossa escuta ativa, por isso nós não estamos a ouvir atentamente e, como é lógico, isto cria problemas de comunicação. O que nós temos que fazer aqui é reduzir. Nós somos bolhas e o país é feito de bolhas, por isso reduzir as bolhas, a nossa família, né, os nossos mais próximos, termos atenção durante um período de maneira a não haver contaminação. Porque o que está a acontecer agora é que é por fases, não é? Claro, que era o que o governo queria, para não ir tudo para o Sistema Nacional de Saúde, porque não há camas suficientes para este pessoal todo, não é? Então agora vão 5 mil, depois vão mais 5 mil, depois vai... e isto não acaba.
Isto cansa as pessoas estão cansadas, não é? Por isso, o que nós temos de ter atenção é, tenham atenção aos vossos sintomas, não é? Porque é importante nós vermos quando precisamos de ajuda. Porque se nós não pedirmos de ajuda, vamos passar os nossos limites e depois é mais difícil nós recuperarmos. Difícil em mudar e difícil no tempo, porque nós vamos demorar mais tempo a recuperar. Não é? É necessário neste momento termos muita atenção ao sono. O sono é estruturante. Por isso, há pessoas que estão a dormir 5, 6 horas. Ou estão a dormir 6, 7 horas, mas a acordar de hora a hora. Ora, isto não repousa a pessoa, não a recupera. E depois, no dia seguinte, ela tem uma profissão. As que têm a sorte de ter uma profissão. E têm que ser produtivos. Depois, também existe o teletrabalho. Né? As empresas põem as pessoas em casa, exigem-lhes a mesma produtividade como se estivessem num local de trabalho. Ora, isto não é teletrabalho. Né? Teletrabalho existem noutros países e existem condições para haver teletrabalho. Aqui não. Aqui estão lá, estamos em casa com os nossos idosos, com os nossos filhos pequeninos, não é? E depois esperam de nós a mesma produtividade. Pronto. É Portugal, no seu melhor, não é? Mas isto também é uma sociedade que nas eleições 70% fica em casa e não vota. E agora, né, todos querem tudo para todos gratuito. Isto não existe. Isto são expectativas que nos criam, que nós andamos há mais de 20 anos a ver as expectativas a não serem realizadas. Né? Só temos más notícias. Nesta pandemia nós gostaríamos de ter boas notícias, que seriam nós irmos ver os países que ultrapassaram a pandemia. Sim, porque existem países que controlaram a pandemia, por isso não são todos os países, não é? E irmos ver o que é que eles fizeram e fazemos igual. Mas não, nós fazemos as coisas mal e depois temos a desculpa de nós não somos os piores, porque há alguém pior que nós. Isto nós conhecemos de todas as situações, não precisa de vir o Covid-19 para nós ouvirmos isto dos políticos, não é? Nós estamos num país de só acontece aos outros. E então não nos acontece a nós, por isso nós podemos fazer o que quisermos, não é? Têm que ficar em casa. Não, os outros é que têm que ficar. Eu não preciso de ficar, não é? Isto é preciso, isto é cultural. Nós temos que mudar, não é? Mas a nossa cultura nós não mudamos de repente. Mas as nossas mudanças individuais de proteção de nós e da nossa núcleo familiar, nós podemos fazê-las, não é? Por isso, evitem os ajuntamentos. Conservem as distâncias sociais, inclusive de familiares que não são da vossa bolha diária. Porque este foi o problema das férias. Vieram os imigrantes, né? Abraços e beijinhos, e toma lá, dá cá. E claro, pronto, cá está a segunda vaga. Porque levaram o vírus onde ele não existia, por isso ele veio de fora. Né? Como os turistas, como é lógico. Não é? Por isso é necessário, neste momento, nós pensarmos pela nossa cabeça, porque às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de dezembro de 2020, um minuto depois, está tudo igual.